O Conexão Ciência e Saúde já está de volta e nesta edição do programa nós estamos falando sobre dengue, recebendo o professor da Universidade Federal de Sergipe, o professor Marco Aurélio, do Departamento de Medicina. Neste bloco nós vamos continuar falando sobre as questões sobre a dengue e também outras doenças relacionadas e transmitidas pelo Aedes aegypti. Professor Marco Aurélio, em meio a um surto de doenças relacionadas ao Aedes aegypti, é possível que um mesmo paciente possa ser infectado por Zika vírus e chikungunya, além da própria dengue? Então, a possibilidade está descrita como possível, né? Houve isolamento de paciente, né, que conseguiu se isolar, né, os 3 vírus. Mas, de fato, né, essa experiência dos 3 vírus circulando concomitantemente, ela é relativamente nova, né? Ela aconteceu nesses surtos asiáticos que tivemos, né, de 2007 para cá, né, e foi documentada na literatura, né, mas existe a possibilidade, sim. Né? Não sabemos se isso é um determinante de gravidade ou de um quadro mais leve por elas. Então, isso ainda é recente, porque os estudos estão sendo produzidos, né, muitos nesse momento agora. As pesquisas estão muito em andamento, né? A gente ainda não tem uma fala conclusiva, né, se isso é pior ou se isso é melhor, né, ter os 3. É claro que ter os 3 vírus sempre assusta quando você fala isso, né, para a população. Mas, a exemplo de outros vírus, nosso corpo pode se tornar imune a essas doenças? Então, ao vírus da dengue, né, a gente sabe que se tiver as 4 dengues, a gente fica imune a essa infecção. O vírus chikungunya, né, já é conhecido que ele também dá essa imunidade mais permanente. O vírus Zika, há relatos disso, né, acredita-se nisso, mas ainda é cedo para afirmar que a gente terá uma imunidade permanente após uma infecção pelo vírus Zika. As pesquisas estão a todo vapor em todo o mundo. Existe uma vacina já definida sobre a dengue, contra a dengue? Existe uma vacina já sobre isso? Então, para a dengue, né, justamente por serem 4 sorotipos, né, houve uma grande dificuldade, né, na criação, né, e na eficiência e na eficácia de uma vacina. Então, há muitos anos, né, vem sendo testado, pelo menos há mais de 20 anos tem sido a promessa de sair uma nova vacina. Temos uma vacina que foi aprovada recentemente, né? É uma vacina que ainda tem uma limitação, ela não está incorporada ainda no nosso calendário, né? O Ministério da Saúde, as áreas técnicas avaliam quanto seria a importância dela, porque ela tem uma eficácia que não é boa ainda, é de 66% no melhor cenário, quer dizer, para aqueles pacientes ideais, né? Significa que se você vacinar 100 pessoas, só 66 estarão imunes e mesmo assim estarão mais imunes aqueles que já tiveram algumas dengues anteriores, né? Então a gente tem uma limitação ainda. Está se estudando se isso tem um impacto em grandes populações. Então o Ministério da Saúde ainda não definiu se ela vai entrar e para quem ela vai entrar no nosso território. Consequentemente, não há uma previsão a curto prazo, não é verdade? A curto prazo, não. Mas temos outras vacinas saindo com promessas aí de uma melhor eficácia. A possibilidade da febre Zika e a chikungunya serem confundidas com a dengue frente aos sintomas iniciais que a gente já falou já nos outros blocos? Sim, e esse é um grande problema para a população e para os profissionais de saúde. Não é um grande desafio. O profissional de saúde, principalmente o médico que é responsável pelo atendimento individualizado de cada caso, ele deve estar muito atento para tentar diferenciar o que é dengue, o que é chikungunya e o que é zika. Apesar de, em formas mais brandas, elas poderem ser muito parecidas, cada um tem sua característica principal. Enquanto a dengue, a mialgia, a dor no músculo é o principal, além da febre alta, no chikungunya, a dor articular nas articulações, o inchaço da articulação é o principal. E no Zika, a mancha na pele, o exantema que coça e a pouca febre seriam os sintomas principais. Então, é possível diferenciá-las, mas é possível confundi-las. Então, temos que ficar atento. E o principal problema dessa confusão é que você achando que é chikungunya ou Zika,
não trate como dengue, que é aumentar a hidratação e não usar os anti-inflamatórios. Então, pode, né, o profissional e a população incorrer no risco de achar que não é dengue, usar esses medicamentos e, na realidade, aumentar o seu risco de desenvolver formas graves. Por isso essa preocupação da automedicação. Sempre ir, ao primeiro momento, a uma unidade de saúde básica, consultar e seguir ao pé da letra todas as orientações médicas. E há uma orientação também para os médicos, né, que, né, é uma orientação da literatura mundial, que, em caso dessas doenças, trate como se fosse dengue, na fase aguda, e observe. Foi recentemente descoberta que a Zika pode ser contraída através de outros fluidos corporais, a exemplo do sêmen. Essa possibilidade já foi verificada com o vírus da dengue? Então, o vírus da dengue, né, ele só tem a comunicação, né, na literatura da transmissão vetorial, né, o vírus da dengue. Então, para o vírus da dengue, a gente é muito limitado. Apesar dele poder ser encontrado, né, em outras secreções, por exemplo, no sangue, no doador de sangue, o vírus ele pode ser encontrado, né, o PCR, mas não tem sido evidenciado infecções posteriores por essa via, né. O chikungunya também, né, ele pode ser encontrado, né, no leite, mas a transmissão é inviável, pelo que se conhece até hoje. Existe um risco potencial em surtos de você ter a transmissão por hemotransfusão, né, em doadores de sangue. E o Zika vírus é esse vírus novo que tem sido descoberto vários, né, fatos novos, inclusive essa possibilidade de outras formas de transmissão, né, sendo a sexual e a transplacentária as que estão mais evidenciadas. Mas sabendo que a principal forma hoje que a gente tem é a vetorial. Há algum caso de microcefalia ligado à dengue? Não há casos de malformação congênita, né, ligadas à dengue. E isso, né, não tem sido visto, né, em nenhum lugar. Doenças neurológicas, sim. Como eu falei, o vírus da dengue, ele pode, em algumas localidades, às vezes causou surtos de encefalites, que é da inflamação do encéfalo, né? Então, ele pode dar. Guillain-Barré pós uma dengue. Após uma grande epidemia, pode ter casos esporádicos de Guillain-Barré. Então, ele pode afetar, sim, o sistema nervoso central, mas não está ligado, né, à transmissão materno-infantil, transplacentária e como causa de malformação. O Conexão Ciência e Saúde está recebendo o professor da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Medicina, professor Marco Aurélio. A gente está falando nesta edição do programa sobre a dengue. E no próximo bloco, o último bloco, nós vamos falar sobre os mitos e verdades sobre a dengue.